E aí, galera, sejam bem-vindos ao Conversa de Quinta. Eu me chamo Aline. Eu sou a Ana. E eu sou a Mariana. Hoje o nosso tema é maternidade. E para isso trouxemos a Débora. Pode te apresentar, Débora. Olá, galera, eu sou a Débora, tenho 24 anos e vim hoje bater um papo com vocês. Bom, eu acho que eu vou começar com uma coisa que todo mundo que já passou por um sustinho sente. Qual foi a tua primeira preocupação ao descobrir uma gravidez surpresa com 19 anos? Foi muitas, bastante. A primeira é como vai criar, né? Se vai conseguir dar tudo. E o resto foi se encaminhando, assim. E eu sabia que ia conseguir, igual. Com o pai ou sem o pai, com a mãe sem a mãe. Com a ajuda, tu disse? Com a ajuda em geral da família ou não. Sabia que ia dar certo. Mas tu te sentiu amparada ou não? Pouco. Faltou, acho que eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo que já passou um susto, acho que a primeira preocupação que vem é e agora, né? O que eu faço agora? Primeira coisa que a gente tem que tentar confirmar. Daí eu nunca pulei dessa parte. Mas meu alívio foi o maior. Meu alívio maior foi que eu não morava com meus pais, né? O resto era... Já dá uma Porque eu fiquei pensando, ainda bem que eu não moro. Ainda bem que eu não moro com meus pais. Ainda bem que eu me sustento sozinha. Ainda bem que eu já sou bem independente. Não ter que depender de alguém pra comprar fralda, comprar leite, comprar roupa. Pra mim foi mais tranquilo essa parte. É uma preocupação a menos, com certeza. Acho que eu sempre fico com muito medo do como contar para os meus pais. Então acho que é uma coisa a menos. Quando a gente pensou em trazer esse tema pra cá, falar sobre maternidade, a primeira coisa que me veio foi essa questão da gravidez na adolescência, né? Porque por isso que a gente pensou em te convidar, até como é que a gente vai falar sobre maternidade, né? Sem estar ocupando esse lugar. Mas aí a gente começa a olhar pra essa questão de outras formas, assim. E aí, essa semana eu presenciei uma cena, assim, bem triste, pra não usar outra palavra. E isso me colocou de novo nesse lugar de adolescente, assim. Eu tava indo na praça levar o meu cachorro e eu vi um casal fazendo sexo explícito na praça. E era uma menina adolescente, eu conhecia ela, enfim, né? Não vou expor. Mas, como eu disse, isso de novo me leva pra esse lugar da adolescência, que, né, você sabe que eu tive uma adolescência bem conturbada. E como que quando a gente é novo, a gente romantiza essa ideia de ser mãe, assim, porque a gente vê a maternidade como um negócio, tipo, brincar de boneca, dar banhozinho, deixar chorosinho e tudo mais. E aí comecei a ver alguns documentários sobre o assunto e foi muito interessante não sei se de repente foi um viés por onde eu pesquisei, mas eu tenho hoje uma ideia já muito deturpada da maternidade, assim. E vi muitos relatos negativos sobre essa questão da maternidade. Daí eu queria te perguntar como que foi o baque pra ti de ser mãe, quando que, tipo, te caiu a ficha de fato de que, bom, agora sou mãe. E te perguntar também se tu romantizava a maternidade, se tu achava que era uma coisa, se tu tinha também essa visão de adolescente, de que a maternidade é um negócio bonitinho e eu quero ser mãe, eu tô com esse carinha, gosto dele. E na adolescência talvez não tanto, assim, mas se tinha em ti essa vontade de ser mãe e se inconscientemente tu acabou indo por esse caminho, assim, e se tu tinha uma ideia da maternidade que daí tu te deu conta de que, não era bem por aí. No início foi bem complicado, assim. Em relação a eu mudar o meu corpo, muito importante essa parte. O teu corpo muda completamente, tu é uma de 19 anos, teu corpo muda, teu seio muda, tua barriga, tua perna, tudo. Então tu vai te olhando já com um pesar, assim, sabe? Com uma culpa, vamos dizer assim. Mas o teu corpo, bastante. Aí teu corpo vai mudando, mas realmente pra te ver que caiu a ficha é quando tá nos braços. Não, pra mim não teve outra forma, sabe? Eu fui, portanto que eu acho que no início eu não tinha essa noção, assim, sabe? Não tinha carinho. Eu sabia que tinha uma criança, mas eu não tinha aquela coisa de alisar a barriga, de fazer, sabe? Eu fui ter esse contato mesmo, assim,
nos últimos meses, que eu vi que agora vai... Mas me tocar realmente o que aconteceu, o que é a minha filha, e eu conheci a criança quando tava nos braços, no hospital. Que tipo, agora é minha filha, agora eu tenho que cuidar desse pedaço de gente. Pedacinho de gente. E é meu e eu tenho que fazer, sabe? Então a preocupação, acho que maior foi a partir dali. E agora? Não posso deixar faltar nada, não posso fazer com que... Não, eu tenho que educar, eu tenho que, sabe? Então toda aquela pressão sobre mim mesma. Mas foi... Depois dali... Claro, depois dali também teve essa questão de, tipo, de se sentir sozinha. Daí também da questão do parceiro ajudar ou não. Das horas de sono mal dormida. Da amamentação, que foi, na minha parte, foi terrível. Eu não conseguia amamentar, então isso me deixou muito culpada. Porque, né, normal, a gente ganha bebê, a gente amamenta, depois começa a comer, tem todo um preparativo, né, uma rotina, vamos dizer assim, uma ideia na cabeça. Então eu pulei essa fase da amamentação. E eu lembro que o médico dizia, mas se o bebê não se amamentar bem contigo, ele vai ficar doente por tudo, e daí? Tudo que ele vai, sabe? Então, tipo, já não conseguia amamentar, o seio doía, muito complicado, não consegui de jeito maneira. E eu tentei, assim, a cada 3 horas eu chorava porque eu tinha que amamentar. E daí fica, né? Fica bem ruim, assim, o seio. E daí foi ali que eu comecei a culpa, assim, tipo, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo agora, como é que eu vou fazer? Vou ter que dar fórmula e vou ter que... Como é que eu vou fazer pra me virar? Daí eu tentei, não deu. Daí eu vim pra casa e comecei a dar fórmula e tá aí, bem linda. Bem grande. E tu chegou a ter essa sensação, assim, de culpa, porque isso veio bastante também, porque a gente tem essa ideia de que a gente nasceu pra ser mãe, né? Então, já tem um manualzinho na cabeça, Sabe, assim. eu só quero falar uma coisa, assim, tipo, tu falou que, a grande maioria idealiza, né? E eu acho que não é mais a grande maioria, sabe? Acho que ainda mais as novas gerações hoje em dia. Eu acho que a grande maioria idealiza a família perfeita, com o marido, sim, filho. sim. E daí, tipo assim, eu tô tendo isso. Mas eu acho que tu tendo isso, tu vai ficar mais tranquilo, assim, sabe? Em questão de tudo. Eu concordo com a Débora. Acho que a gente idealiza o plano de família, mas não a maternidade, entende? Tipo assim, a gente idealiza conhecer alguém, depois de conhecer alguém, morar com alguém, depois casar com alguém, depois ter filho. Mas acho que não a maternidade por si. Acho que isso é uma coisa que é que daí vira muito pessoal, né? Mas eu nunca idealizei. E acredito que as novas gerações estão vindo cada vez menos idealizando isso. Até porque hoje em dia tem muitos relatos do que dá errado e do que dá certo, né? Então acho que hoje em dia tá muito mais pra realidade do que o ideal, assim. Mas enfim, só queria dar um anexo. Pode. Não, eu queria te perguntar assim, Débora, porque quando a Ana fala de romantização da maternidade, ela quer dizer assim, desse plano ideal e perfeito que é criado. Então, tu tinha que amamentar porque disseram pra ti que sim. E não deu certo pra ti, entende? Tu tinha que saber como amamentar. E a mesma questão até da função do bico, né? Tem o bico, que tu tem que dar pra criança se acalmar. No início, ou às vezes a criança pega, às vezes não pega. Então pra eu dar sossego do peito, que me machucava muito, eu tinha que dar o bico. Só que no hospital não podia dar o bico. O bico é uma coisa ruim, ok, é ruim. Porém, hoje ela não tem mais o bico, entendeu? E eu consegui tirar. Foi uma regra que eu coloquei desde lá do início. Eu disse, eu vou pôr o bico nela agora. Coloco a minha responsabilidade. Mas 2 anos ela vai tirar o bico. Então foi certinho, sabe? Eu coloquei sabendo que era errado, porém eu consegui tirar. Eu não acho que tem errado certo, né? Acho que é a forma de ter errado. Né? Mas é que, tipo, mais pelos médicos, né? Quando tu tá com uma criança ali no braço, o médico vai te dizer, tu não pode fazer isso. Ok, eu vou largar a criança na hora e vou, entendeu? O médico disse que eu não posso fazer. Até tu se adaptar, que o filho é teu, tu vai criar o jeito que tu quiser. O jeito que tu achar melhor, né? O quanto essas regras de ideal, de perfeito, as regras de criação, de o que tem que ser feito mesmo a partir do tempo que a criança nasce, te atrapalharam, assim, o teu psicológico, porque tu diz que tu não conseguiu amamentar, isso te machucou. Tu acha que essas regras pré-estabelecidas te atrapalharam enquanto mãe da Antônia? Isso, eu queria saber, assim, pra ti. Tu acha que isso, se não tivesse, assim, um manual perfeito de ser mãe, tu não te culparia tanto? Não me culparia tanto. É que tu leva uma culpa que tu sabe que tu tá fazendo errado,
mas tu vai ver se vai dar certo, entendeu? Então tu fica sempre jogando. Tipo assim, eu vou dar o bico. Certo? Quando dá certo, já, pronto. Deu certo. Ganhei. E aí, Faz festa, aí né? tu- Tipo, tu do consegue bico, contratar. do bico, realmente, quando ela chorava muito, quando, né? Quando ela tava com sono, era mais fácil de dormir. Eu tirei o bico, foi mais um contato que eu tive com ela também, né? Tipo, eu vou ter que pegar ela no colo, vou ter que fazer ela dormir. Então eu tive que aprender. Mas no primeiro momento, quando eu dei o bico pra ela a primeira vez, me acalmou aí, entendeu? Naquele momento que eu precisava muito, que eu não conseguia amamentar, ali que deu perfeito. E não tive, mas eu, tipo assim, eu não tive essa função muito de culpa, assim, sabe? Eu já vi outras mães, então quando eu tava grávida, todas as pessoas grávidas vão procurar vídeo, vão ver o que é melhor, vão ver o que é melhor. Então, tipo assim, eu tive uma noção, entendeu? Ah, com a fulana deu assim, com a ciclana deu assim, então eu vou tentar essas duas formas. Se não der, ok. Que nem do bico de dar com açúcar, aquele rosado, rosé, aquela função. Do açúcar eu dei. Minha avó disse, pode dar? Eu dei, entendeu? Então as pessoas vão dando dicas. Pode ser que não dê certo, pode ser que dê, mas tu vai ver que na hora do vamos ver, tu vai tentar de tudo. Porque tu quer que dê certo. Tu quer que a criança coma, que nem... E mesma coisa a criança na alimentação. A Antônia, vamos dizer, agora, ela tá escolhendo alimentos. Sim. Vamos dizer assim, né? Vamos entrar em outro assunto, mas é questão de, tipo assim, eu tenho que dar um jeito dela comer aquele arroz e feijão. O que eu vou fazer? Planto bananeira na frente dela, ela vai comer arroz e feijão, entendeu? Não é mais um jeito tão simples assim, eu vou dar, filha, tu vai sentar, vai comer arroz e feijão. Eu não quero. Eu quero outra coisa, entendeu? Então a gente vai adaptando, tudo é adaptável. Com a criança, tu vai mexer aqui, tu vai fazer aqui, então... A linha que eu segui quando eu pensei nesse tema foi o quanto quando a gente, eu pelo menos na minha cultura, sempre fui muito pressionada a essa coisa tipo, desse plano ideal, de tu vai crescer, tu vai ter filho, e aí numa certa fase da vida tu acha que tu já tá pronta pra ter filho, e aí tu meio que não mede as consequências, Eu assim. nunca me senti pronta. Pois é, exatamente. Mas a gente nunca se sente pronta. Eu acho que a gente nunca vai se sentir pronta. Não. A gente Não, mas vai eu se nunca sentir tive cobrança, tipo assim... Não é uma cobrança explícita, é uma cobrança implícita, entendeu? Tipo, sei lá... Mas é que é o normal de todo mundo, vamos dizer assim, a gente cresce, a gente curte nossa adolescência, a gente namora, a gente mora junto, aí tem uma família, cria uma família, vai pro churrasco todo mundo em família. A mulher nasceu pra ser mãe, então, tipo, né? Então, como eu tava falando, né, diante desses documentários que eu vi, eu tenho estado cada vez mais, quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou me afastando dessa ideia de ser mãe. E aí, conversando, me vem essa coisa de eu quero ter filho, mas não quero ser mãe, né? Porque esse ser mãe carrega todo um peso por trás que já não me vejo encarando, não me vejo querendo encarar, e quanto mais tempo passa, mais isso vai se distanciando. E aí eu vi um documentário que chama Eu odeio a maternidade, mas amo meu filho. E ela relata muito essa coisa de... Uma das mulheres entrevistadas no documentário fala sobre matar a mulher que eu sou para poder dar conta da maternidade. E muito claro essa ideia de que a maternidade ela desumaniza a mulher, porque quando tu te torna mãe, tu te torna um ser divino, e esse ser divino é um ser que tá acima do erro, tá acima do bem, acima do mal, e toda essa culpa de que tu vai botar um filho no mundo, então tu tem que ter uma conduta. Eu tenho como amadurecimento, né? Como amadurecimento. A questão de tu matar uma mulher que existiu dentro de ti pra ter uma criança, não. Isso aí tu vai levar pro resto da vida. E eu acredito também, eu tinha essa coisa, como é que eu vou sair? Como é que eu vou fazer as coisas agora? Eu disse, não, sabe o que eu pensava pra mim ficar mais tranquilo assim? Vai ser por pouco tempo. Aí eu vou ter a Antônia, eu vou dedicar todo esse tempo pra ela, vamos dizer assim, esses 10 anos pra ela. Eu tinha uma meta assim, né? 10 anos a criança já, né? Eu mais tranquila, eu vou educar, vou cuidar, e nesse meio tempo a gente vai adaptando, né? Mas assim, nesse meio tempo já vou me relacionar com outras pessoas, ela vai ser grande, ela vai... Essa função também de tu ter uma filha e tu ser solteira é bem complicado, entendeu? Não, eu queria saber assim, porque o que a Ana disse assim, será que existe, por exemplo, a Mariana mãe e a Mariana profissional? A Mariana mãe, a Mariana profissional e a Mariana dona de casa, a Mariana esposa. Será que existe essa divisão? Será que tem que ter essa divisão? Porque, querendo ou não, é muita cobrança pra cima de ti, assim. Sim. Eu acho que isso que distancia a Ana faz com que eu tenha receio também. Será que quando eu for mãe eu não vou ser mais esposa? Não vou ser mais eu? Não vou conseguir me ver? Como é que vai ser isso, sabe? Porque eu acho
que essa cobrança que existe e que tá, eu acho que tá sendo desconstruída agora com o passar do tempo, e isso faz com que a gente pense, será que eu quero ser mãe ou não? Porque antes era uma obrigação. Sim, não tinha esse questionamento. Né? Mas isso de querer te enxergar, eu quero me ver depois que eu for mãe, entendeu? Será que eu vou conseguir ou não? Eu não sei. Até então eu não sei. Essa é uma questão que bate pra mim, assim. Existe essa divisão, Débora mãe, Débora namorada, Débora mãe dona de casa. Débora mulher. Débora Infelizmente ainda existe. Tem que... Na verdade, tudo tem uma dosagem, né? Tem tudo que tu pode e não pode fazer. Mas então, é importante ter essa divisão, né? Até um certo ponto, sim, também, porque acontece o quê? Eu tenho que ter regras com a Antônia, entendeu? Eu aqui na minha casa sou uma, ela vai pra avó dela, tem outras regras, entendeu? Então a gente tem que tudo se adaptar. Tipo, quando eu era adolescente, me tornei mãe, mas eu continuei uma adolescente. Eu tinha uma idade adolescente. Porém, eu tinha um pouco mais de responsabilidade do que vocês três, vamos dizer assim. Sim, sim. Do que nós amigas, entendeu? Então eu sabia que eu com vocês eu poderia ser a adolescente, mas assim que eu chegasse em casa eu teria responsabilidade. Teria que trocar fralda, teria que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Então eu acho que isso é bom e ruim. Que às vezes também dá pra, se tu se sente tu a única pessoa com filho na roda, é tipo assim, bah, e agora? O que eu vou falar aqui? Leite, fralda pra Antônia tá faltando, entendeu? Então tu começa a pensar, às vezes o assunto é mais o mesmo, às vezes a preocupação não é mais a mesma, então tu fica te perguntando, né, tá, mas eu continuo adolescente, porém só mudou porque eu tenho uma filha, mas eu continuo o mesmo pensamento, entendeu? Só que daí tu vai trocando, assim, algumas coisas, tu vai automaticamente, sem tu querer, tu vai mudando teu pensamento, entendeu? Tipo assim, na adolescência, a gente se relaciona, beleza, não, mas ok, aqui não, se eu trouxer alguém pra dentro da minha casa, eu tenho que pensar, vai ser bom pra minha filha? Sim. Eu tenho que ter essa preocupação, entendeu? Tipo, essa pessoa é bom pra mim, é bom pra minha filha, entendeu? Então, automaticamente, tu vai ter essa visão. Tu vai te relacionar com uma pessoa fora daqui, normal, entendeu? Mas no momento que tu trouxer pra casa, é outras questões. Tu não tem mais como ver o mundo sem pensar na tua filha. Não, jamais. Essa questão, é isso que eu tô dizendo, entendeu? É completamente fora de questão. Eu tenho que ver... Eu conheço uma pessoa hoje, né? Claro, a gente vai conversando, sai, mas eu fico pensando, essa pessoa que eu vou apresentar pra minha filha é bom? Ele vai ser bom pra ela? Se caso acontecer alguma coisa, ele vai me ajudar? Então, tudo é uma questão, entendeu? Eu digo de relacionamento, né? De namoro, de esposo. Tu acha que foi mais difícil arranjar um namorado que se adequasse à tua rotina hoje do que antes? Assim, tu pensa muito na tua filha, mas como é que é o outro lado, assim? Tipo, o cara descobre que tu tem uma filha, muda o comportamento dele ou não? Total. Eu vi isso. Eu ganhei a Antônia em outubro. Aí eu voltei a sair, a curtir depois de um ano que eu ganhei ela. Então, a questão e eu sempre procurei, tipo assim, ó, oi, vamos dizer assim, oi, tudo bom? Eu sou Débora, eu tenho uma filha. Tipo assim, se tu quer correr, querido, pode ir. Eu tenho uma filha, entendeu? Então tu vai aceitar ou não. E eu vou te dizer, tem bastante gente que, às vezes, eu não, jamais, mas eu tenho amigas que ela não falava que tinha uma filha. Aí chegava surpresa, assim, tipo, como assim? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, assim, porque, tipo, cara, cada um tem a vida que quiser, mas tu tem que expor pro outro pra saber se o outro quer isso ou não, porque, bem ou mal, o filho foi tu que teve, tu não pode querer que o outro queira o que tu quis, né? Mas a questão é, tipo assim, as gurias até falavam pra mim, ai, calma, Débora. Não, mas só pra saber, eu sou Débora, eu tenho agora 24 anos e eu tenho uma filha, tudo bem? Mas podemos se relacionar, podemos conhecer, senão acho não. que isso é o ideal, porque eu falo muito em questões de expectativas, né? Que tudo na vida é expectativa. Se tu tentar, tipo assim, se tu já mostrar ali, a chance de quebrar a expectativa é muito menor do que se tu chegar mais lá pra frente, em que as coisas já estão muito evoluídas, e você... Seguinte, agora, eu tenho uma filha. Mas eu já pensei também em questão, e se ele não soubesse que eu tivesse uma filha? Será que ia dar certo? Tá. Será que ele ia conhecer, tipo, ele ia me dar uma chance de me conhecer?
Sim. Entendeu? Será que, tipo assim, ó, eu sou a mesma pessoa, entendeu? Mas, tipo assim, não tocar o assunto, ai, Antônia, entendeu? Tipo assim, me conhecer, eu, Débora. Mas é que... Esse que é o problema, eu acho, né? Tipo, que nem a gente tava falando antes, né? Sobre essa divisão da pessoa profissional, a pessoa esposa, a pessoa mãe. Quando me parece, pelo que tu tá falando aqui, quando tu te torna mãe, não existe essa divisão Débora mulher, Débora mãe, ou pessoa... Assim, tipo, tu tem o teu trabalho lá, tem o momento professora, é o momento Débora, que vai sair pra beber. Só que quando tu te abre pra qualquer situação, seja pra um relacionamento de amizade ou pra qualquer área da vida, tu tem que sempre colocar essa questão da maternidade na frente, porque senão se separa de ti, né? Bem isso. Mas eu acho que da paternidade é fácil separar. Pois então! Mas então... Mas é porque isso já tá na cabeça que é assim e é normal pra todo mundo, entendeu? Quem é que pergunta numa entrevista de emprego se o cara tem filho ou não? Tá. Exatamente. Mas assim, eu vou falar o ponto que eu falei pra Débora, que eu acho que tudo é questão de expectativa e que eu acho que tá certo falando nisso, é porque se eu fosse começar a me relacionar com um cara, eu queria saber que ele tem filho, ou não. Não, mas Entendeu? não digo que não é Porque- que é errado, entendeu? Mas eu digo que sim, que tipo assim, ó, a gente, mãe, a gente se põe, tipo assim, ó. Eu, Débora, que eu posso sair todo final de semana, e eu, Débora, que eu tenho final de semana assim, final de semana não com minha filha, entendeu? E se eu pudesse ir todos os dias? Se eu pudesse ir naquele churrasco, se a Antônia estivesse doente, entendeu? Se eu não tivesse que comprar um remédio e pudesse sair. Então tem toda essa questão. Mas eu digo, eu penso, eu paro e penso. Se ele conhecesse eu, Débora, mãe solteira, claro que eu jamais eu vou preferir, entendeu? Mas é uma questão tipo assim, ó. Tá, e se ele me conhecesse sem a Antônia, ele ia gostar? Mas tu acha que tu existe hoje sem Antônio? Não me vejo assim, não tem essa visão, entendeu? Eu tô dizendo da pessoa comigo, entendeu? Sim, mas eu acho que é esse, pô, eu tô defendendo o lado, o outro lado, né? Que é no caso de, tipo, querer saber tudo antes, porque daí tu vê se tu quer entrar nessa ou não, entendeu? Até porque eu penso igual a ti num ponto, tipo assim, cara, se eu tô conhecendo um cara, eu não tenho, tipo, muita, claro, responsabilidade afetiva, mas eu não tenho muita responsabilidade de, tipo assim, não tá mais dando certo, tchau. Agora, se tiver o filho dele envolvido nisso, muda completamente, tu entendeu? Porque eu não vou chegar nele e vou dizer assim, não quero mais, tchau. Ou, tipo assim, ficar muito brava com ele e brigar na frente da criança, não dá. Então, acho que tu tem que preparar a pessoa pra, tipo assim, ó, é assim, tu tá entrando aqui, tamo junto ou não tamo? É, mas tipo assim, nessa função de relacionamento, tu tem etapas, né? É a mesma coisa do namoro, mas o namoro é etapas, do quê? Tu vai conhecer a pessoa bem, tu vai ver se ela vale a pena, tu vai ver se ela é uma pessoa pra ter um contato com uma criança é bom, entendeu? Aí depois de um tempo, na minha visão, muito tempo, pra conhecer minha filha, primeira vez, ver por foto, ver pelo WhatsApp, mas pessoalmente, pra ter contato, que daí eu querendo ou não, mais uma figura paterna pra ela, querendo ou não, mesmo não sendo pai, é padrasto, vai ser, entendeu? Então vai contar, querendo ou não, também vai me ajudar, né? Em questão dela dentro de casa ou fora. Então eu tenho que ver tudo isso. Então é tipo uma entrevista de emprego, entendeu? Por etapas. Mas namoro pra mim é igual a entrevista de emprego. Tu tá vai, tá contratando sabe? a tua vida, né? Então, tipo, é isso que eu digo. Eu acho que a pessoa precisa saber também onde tá se metendo, igual tu precisa saber onde tá se metendo. Porque tu não pode chegar com uma filha e te envolver com um cara que só quer rolo. Entendeu? Com uma filha tu não pode. Tipo, tu não pode apresentar tua filha pra um cara que só quer rolo. Entendeu? Pelo Te menos, apresentar claro, pra tua filha, né? na minha opinião, assim, né? Óbvio. Apresentar pra tua filha, não, acho que... Exatamente. Aí Então, imagina como é que fica a cabeça da criança. E eu acho que as pessoas são muito mais claras quando envolve isso. Não deveriam ser claras o tempo todo, mas são mais claras quando envolve uma criança, porque a gente tem mais compaixão com criança, né? É que eu acho que esse é o ponto, assim, né, de separar a mulher da maternidade. E eu acho que é por isso que ela fala sobre ter que matar a mulher que eu sou pra poder dar conta da maternidade. Por que a gente não pode se relacionar com um cara sem pensar no relacionamento? Ou sem pensar em todo esse compromisso, entendeu? Carregar todo esse peso. É esse o ponto do peso, assim, que me parece claro, assim, com relação à maternidade. Mas é por isso que eu acho importante separar, porque a Débora, que tá sem a Antônia no final de semana, ela pode ir ali, Sim! ok. Eu acho que a questão toda é apresentar esta figura para introduzir esta figura na vida da criança. Ser um exemplo. Eu acho que
pode tudo, né, pra começar. Mas a questão não é, eu só quero ficar com esse cara, vou ter que chegar lá e contar pra ele, eu tenho uma filha. Não precisa, só quero ficar com ele, desde que tu deixe isso claro pra ele, eu só quero ficar, entendeu? Acho que tudo... Gente, eu tô falando pra ele, porque no meu caso seria pra ele, mas... Sim. Mas, tipo, pra ele ou pra ela, independente de ser pai ou mãe, eu acho que tudo depende do que tu tá produzindo, do que tu tá imaginando com aquela pessoa. Se tu tá só a fim de pegar e curtir, o momento tu não precisa chegar e dizer eu tenho uma filha. Desde que tu diga pra ele, eu quero curtir o momento. Não, tipo, não vamos se apegar. É só pra isso. Daí tu não precisa. Mas se tu tá idealizando algo com a pessoa, tu precisa dizer que tem uma filha ou um filho. Não, eu digo, é isso que eu tô dizendo, de primeiro momento tu curte, entendeu? É que aí, sem falar muito na questão da maternidade, daí entrar numa coisa de eu tenho inteligência emocional pra poder passar por todas essas fases de um relacionamento e entrar num relacionamento de fato, entendeu? E me parece que quando tu te torna mãe, tu não tem direito a passar por essas fases, ou a passar, atropelar essas fases. Tu já tem que ter claro na tua cabeça, que tu tem que conhecer, tu tem que falar, tem que criar todo um plano, tu não pode mais... tu não pode mais ser uma mulher, assim, digamos, afobada, enfim. E seria... Daí entra a questão da idade da criança, eu acho. Seria, sei lá, até a criança ser adolescente? Ou será que adolescente é pior? Tu conhecer um padrasto, conhecer uma madrasta? Eu acho que a preocupação não tem idade. Com o filho não tem idade. No meu Porque caso, acontece não o quê? Porque a questão é o quê? A Antônia agora, ela vai ter uma figura paterna dentro de casa e, querendo ou não, vai se pegar essa criança, vai se pegar esse adulto, tá? Daqui a pouco ela vai crescer, ela vai ter corpo, ela vai usar as roupas dela e eu vou ter uma figura paterna dentro de casa, um padrasto também, que eu como mãe, eu vou cuidar isso, entendeu? Então, eu sempre uma preocupação. Se não é quando é criança, quando tem 10, quando tem 11, quando tem 12, quando tem 15, até sair de casa. Porque no meu caso... Até mais, né? A minha mãe se separou, tinha 6 e ela nunca mais quis ter um relacionamento. Mas acredito Foi uma também... escolha dela. Exatamente, mas é por causa dessa preocupação. Porque por ser... Não é também por filha mulher, mas também fazem com homem. Acontece tudo com homem também. Só que, querendo ou não, mulher é muito complicado. Não, mas só pra fazer um link muito massa com o meme que eu vi também. Que era assim, a mulher fala, saiu você esse final de semana, mas quem vai ficar teu filho? Meu filho vai ficar com o pai dele. Mas você vai deixar com o homem? Que, né, tu sabe como é que é homem, né? Daí a menina responde, sim, até porque eu vim com uma nova de instruções, né? Então, tipo, toda essa coisa de, mas vai vir uma pessoa aqui em casa e tudo mais, e eu vou deixar, tipo, como que a figura do homem a gente vê tanto como um ser irresponsável e idiota, quase monstruoso, que tu não pode confiar e deixar o teu filho com ele, ou tu não pode confiar de que ele vai cuidar e vai saber fazer o que tu também não sabia, tu teve que aprender na prática, né? Eu tenho a sorte que tem mais uma pessoa, eu me sinto confiante com a avó da Antônia, entendeu? Eu tenho a questão, exatamente, uma questão de apoio. Porque, tipo assim, se faltar alguma coisa, se tiver que trocar, se tiver que dar banho, eu sei que ela vai fazer essa questão. Às vezes, até mesmo o pai da Antônia, ele fica meio, não vou dar, mas eu tenho, sabe? Ele tem como é que eu posso dizer, É uma escolha dele. Dessa parte ele não ser presente. Mas a questão é que ele também tem que ser obrigado a dar banho, né? Sim. Então ele tem que se adequar, achar jeitos. Agora ela é grandinha, mas antes, quando era pequena, ele preferia não dar banho. Lavar as partes íntimas, vamos dizer assim. Mas é que isso é muita construção da sociedade, assim. Eu não consigo julgar o homem como homem, entendeu? Porque desde pequena, gente, eu tinha uma banheira pra dar banho nas minhas bonecas. Tu entendeu? Sim! Tipo assim... Sim. E outra, meus amiguinhos homens não queriam brincar comigo de dar banho na minha boneca. Era coisa de neve. Eles Carrinho. queriam- a gente brincava de quê com os meninos? A gente brincava de bicicleta, a gente brincava de skate, a gente brincava de ter carro próprio. Nunca de dar banho numa boneca. Sim. Entendeu? Depois de um tempo, eu nunca tive, mas as minhas amigas tinham boneca que faziam xixi pra te trocar a fralda. As novas bonecas já vêm com um negocinho de fazer xixi pra tu aprender a tomar uma fralda. Então isso é muito construção da sociedade. Acho que isso daria um papo muito mais longo, que não dá pra julgar. Só o homem teria que julgar muito lá pra trás. Toda a construção toda desse a homem por construção. trás, né? Porque, tipo, tu ter medo é super natural, acho que a gente também tem, mas a gente ainda tem aquela coisa do instinto de, tipo, a gente peguei uma boneca, pelo menos, né? Instinto, acho que
e usar um Tô pouquinho, passando. né? Como é o início do fim, eu só queria te fazer uma pergunta assim, Débora, uma dica pra nós que ainda não somos mães e queremos ser um dia, quem Oi? Tá louca. quer. Ou pras mães que vão ser mães daqui a pouco, assim, uma dica de ouro que tu daria pra gente, alguma coisa que não te falaram e que tu falaria pra alguém. Qualquer coisa, não tem resposta errada nessa questão, assim. Qualquer coisa, se for de questão de comportamento, de questão de... compra fralda tal. Qualquer coisa mesmo, assim. Tenha uma rede de apoio. Isso, uma dica que tu daria, assim, pra quem quer ser mãe ou quem vai ser mãe daqui a pouco. Mas querendo ou não, tem tanta coisa, gente. Ter paciência. Sim. Muita paciência. Tu saber jogar Inteligência emocional. inteligência emocional. Nunca vou ter filho. Tipo assim, não tenha, galera. Segura até o último glúteo. Mas assim, essa questão do não tenha, apesar de tudo isso... Não, Deus me livre. É, não. pois é. Ela só não. reganha. Eu vi isso daí também. Essa coisa assim, tipo, né? Entrando já num tópico que a gente não vai abordar aqui, mas a questão do aborto, né? Muitas vezes tu passa por esse baque, apesar de toda essa parte negativa da maternidade, tem coisas também que te transformam de uma forma que, não. Apesar de tudo isso, como que é pra ti? Apesar Não tem de comparação, Deus me livre. Não tem como viver sem. esse outro lado. É que eu tive a visão de que assim, eu nasci de novo e nasci mãe, entendeu? É essa a questão. Eu não consigo viver sem, não consigo ficar sem. E pode estar longe, tá na praia, tá curtindo. Eu sei que ela tá aproveitando, eu tô falando com ela, mas eu tô perguntando, ela tá com blusa? Ela tá de casaco? Ela tá bem agasalhada? Ela não tá passando fome? Não, sabe? Então, essa preocupação, acho que de mãe, eu acho que nunca vai ter fim, entendeu? Portanto, que até minha mãe também. Eu com 24 anos pergunto se precisa de alguma coisa. Então, acho que essa função, acho que nunca vai ter. Tu te sente essa mais preocupação. realizada como mulher depois da maternidade? Sim. Sim. Bom, galera, acho que esse assunto daria por muito tempo. Só a coisa, acho que o que eu queria dizer que eu nunca disse é, Débora, eu te admiro demais por ser mãe. Muito, sim. Acho Todas nós. acho que inclusive a gente pensou nesse assunto pensando, nossa, Débora. E dizer que a gente tem certeza que tu faz da melhor forma que tu consegue. Eu não faria melhor do que tu. Jamais. A gente se vira. Não faria. Não faria. Então, é isso, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa semana. E esse foi o Conversa de Quinta.